E hoje, vou começar com o texto é Hebreus 6, 17. Hebreus 6, 17 e 18. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu vou ler João 1, 43 a 51, com uma ilustração. 43 a 51. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém? E faça frutificar para a glória do nome do Senhor. Pode sentar. Tenho a palavra que diz: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E essa passagem de Natanael representa assim bem isso, né? Natanael ali, ele recebeu uma revelação do alto. Assim como Pedro recebeu naquele momento em que Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? E Pedro então respondeu: tu és o Filho do Deus vivo. Amém? Amém. E Jesus disse: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, não foi ninguém que falou para você sobre isso, mas foi uma revelação que veio do alto. Amém. Foi meu Pai quem te revelou. Bem-aventurado vocês. Naquele momento, Jesus estava dizendo que o fundamento da igreja estava sobre esta revelação que iria ao Filho dos homens. Amém? Sobre a minha igreja. Edificarei sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ali era a pedra fundamental. E a Natanael, podemos crer que na hora que Jesus disse que tinha visto Natanael antes de Filipe debaixo da figueira, Natanael então olhou e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, verdadeiramente tu és. É a mesma revelação que Pedro teve, né? Mas por uma palavra simples de Jesus, por um testemunho de Filipe e por esse encontro de Jesus. E Jesus disse: bem-aventurado, só por isso você creu? Então, coisas maiores você vai ver. Vocês verão. Né? Disse que nós temos que ter uma fé como de criança, uma fé que crê, que é fiel no pouco, que abre o coração. Então, como provamos que somos fiéis ao Senhor? Que qualidade de fé Jesus valoriza em nós? E que chave destrava as coisas maiores do reino?
para nós. Né? No texto de Hebreus que eu li, eu pergunto, ao ler aquele texto, eu fiz essa pergunta, gente, mas Deus precisou jurar? E ele se interpôs com o juramento. Ele fez a promessa e se interpôs com o juramento. Olha bem. E o que é um juramento? Qual seria o significado? Ele se interpôs com o juramento, ali naquele texto, né? Entre a promessa, para dar mais firmeza à promessa, o juramento sugere que alguém tomou medidas para garantir a veracidade ou a imutabilidade de uma promessa solene, muitas vezes feita diante de algo considerado sagrado para reforçar a responsabilidade e a boa-fé de quem faz a promessa. E Deus fez isso. Deus, ao não ter alguém superior, diz a Bíblia, a ele por quem jurar, ele jurou por si mesmo. E para garantir a imutabilidade da sua promessa, para os descendentes de Abraão, para os que iriam receber a promessa. Ora, Yahvé, o Todo-Poderoso, El Shaddai, El Elyon, causa primeira de todas as coisas, jurou fidelidade aos descendentes de Abraão. Por quê? Porque ele teve que jurar. Provar a sua fidelidade. Que coisa incrível, né? Não sei se alguém pensou isso, alguém já deve ter pensado, mas eu fiquei ali, encasquetada nisso, que Deus se interpôs com juramento sobre a promessa que saiu da sua boca. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é fiel, amém, certo? Amém. E que não volta para ele vazia. Amém. E ele é fiel para cumprir. E a qualidade, o atributo de Deus é fidelidade, é um dos atributos de Deus. Deus é fiel. A Bíblia diz, Deus é fiel. Nós temos na nossa boca proclamado, Deus é fiel. Nós podemos crer na fidelidade de Deus. A mesa diz, Deus é fiel. Amém? Mas ele se interpôs com o juramento. Então, ele jurou fidelidade. Por quê? Primeiro, eu achei algumas respostas. Porque o estado pecador em que a humanidade estava tornou os homens, tornou as pessoas infiéis. Infiéis no relacionamento, infiéis nos contratos, infiéis na própria vontade, na própria palavra. A sua palavra que você diz não se escreve. E nós aprendemos muito isso. Aprendemos a não escrever as nossas palavras. Não se escreve quer dizer, não se firma. Então a palavra, ela navega, né, em águas. Pela infidelidade dos homens nos contratos, a infidelidade no coração, nos sentimentos, nas suas próprias convicções. A infidelidade é uma marca do homem no pecado. É a infidelidade. Ele não confia em si, não confia no outro. E quem não confia no que vê, também não vai confiar no que não vê. Em quem não vê, isso é um princípio espiritual. Quem não ama quem vê, não ama quem não vê. Certo? E a palavra diz que é mentiroso. Você diz que ama a Deus e não ama ao próximo, não ama quem está ali, você vendo, convivendo, então você está mentindo. Isso é um princípio. Então, a infidelidade, de fato, é uma marca da humanidade decaída. Então, os homens traem a si mesmos, que dirá os outros, né? Eles traem a si mesmos e aos outros. Eles vivem, né? Essa vida da humanidade no pecado é uma vida de traições. Por isso tanta gente magoada. Mas ela fica magoada com o outro que traiu. Mas se esquece que também trai. Né? Não quer perdoar o outro. Mas também traiu.
E a Bíblia diz que odeiam e são odiosos, né? Odeiam e são odiados. Então, olha que fosso profundo leva a humanidade para o pecado. E hoje, então, que não tem limites, os limites foram partidos, quebrados, nós vemos bem claro isso, né? Bem claro essa da infidelidade, dessa marca da infidelidade. E segundo, o objetivo de Deus, ao se interpor com o juramento, foi dar aos herdeiros da promessa a convicção, a certeza de que o seu propósito não mudaria. Amém? Ele estava assim como que se revelando. Olha que Deus maravilhoso. Deus, Criador dos céus e da terra, que habita em luz inacessível, preocupado conosco em crer na sua palavra. Ele que é absolutamente fiel. Então ele queria. Isso é amor, gente. É o amor que Marizinha estava falando aqui, né? É o grande amor de Deus por nós, a grande misericórdia, a grande graça. Ele queria que nós tivéssemos certeza, convicção, porque nos perdemos dele. Nós somos descendência de uma raça caída, perdida de Deus. Mas ele vem com esse grande amor, ele queria que nós tivéssemos convicção, tivéssemos certeza que o seu propósito não mudaria. Coisa linda, né? É uma coisa muito linda. E Deus estava ensinando aos homens o valor da fidelidade aos propósitos, mesmo diante de pressões, mesmo diante de dúvidas. Mas ser fiel até a morte, né? Mesmo diante de pressões ou dúvidas, ele estava ensinando o valor da fidelidade, que é acima dos sentimentos, dos pensamentos, né? Daquela coisa que nos faz navegar para lá e para cá e perder o chão. O valor da fidelidade. Então, ele se interpôs com juramento. Pensa nisso. Ele se interpôs a própria palavra dele com juramento. Então, Deus selou a fidelidade através das alianças. Aliança. A apóstola tem um tratado sobre as alianças bíblicas que vale a pena a gente sempre voltar a esse estudo para compreender o que é uma aliança. Porque na nossa sociedade, a aliança mais forte que a gente conhece é o casamento. Certo? Que vão lá, botam uma aliança até no dedo, né? Para fazer aquele contrato, aquele propósito juntos. Mas nós estamos vendo para onde que foi o casamento. Não é, de fato, as pessoas hoje se casam já pensando no tempo de validade que aquilo ali vai ter. Tudo hoje tem um tempo de validade. Mas o amor de Deus não tem um tempo de validade. E a aliança, os propósitos de Deus não têm um tempo de validade. Deus é eterno. A sua palavra é provada. Para sempre está firmada nos céus. Amém? Então, nós saímos de valores que nós aprendemos com a nossa vida, que são valores instáveis, com tempos de validade. Hoje, tudo tem uma marca de validade, né? Um tempo, uma marca, até construções. Para olhar e crer e receber valores eternos. Então, olha de onde nós saímos para onde Deus está nos levando, ou nos levou. Porque nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Amém. E os valores que nos norteiam hoje não são mais os valores do mundo, mas são os valores do reino de Deus. Amém.
E esses valores devem ser a nossa marca. Porque nós nascemos de novo. Porque a proposta de Deus é que nós nasçamos de novo, morremos em Cristo, sepultados em Cristo e ressuscitados em Cristo. Então nós recebemos uma nova natureza. Você tem uma nova natureza se você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no seu coração. Amém? Então os valores que agora estão marcados, imprimidos em você, no seu coração, porque essa é a promessa, que Deus imprimiria a sua lei no nosso coração, são os valores do reino de Deus, não mais os valores do mundo. E agora, essa marca é que os filhos de Deus manifestam, ou deveriam manifestar no mundo. Por onde andasse. Filhos fiéis, que entende o que é fidelidade nas suas convicções, na sua palavra, certo? Na sua fé, nos seus contratos, nas suas relações, no casamento, no trabalho, nas alianças que fazemos no mundo, porque nós fazemos contratos. Nós fazemos aliança de casamento, aliança de contrato de trabalho, né? Aliança de fidelidade com amigos, alianças de amor, de proteção. Então, nós, filhos de Deus, entendemos ou devemos entender o que é a marca de uma aliança na nossa vida. E as alianças estabelecem a fidelidade entre as partes daqueles que fazem aliança. Fidelidade é uma linguagem, as alianças é uma linguagem que já era conhecida dos povos da antiguidade, né? Entre os povos. Então, toda sociedade precisa de fidelidade como valor, senão vira um caos. Se você não pode confiar nas pessoas, vira um caos. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos descendo para o caos, infelizmente, né? Assistindo isso, o mundo sendo tomado por mentira, por engano e por infidelidade. Infiéis. Homens infiéis, sociedades infiéis, governos infiéis. Certo? Então, é complicado, porque sem fidelidade, a sociedade vai virar um caos. Você não pode confiar em nada, não pode confiar em ninguém. É complicado. Então, a fidelidade é um valor que vem de Deus, né? As alianças estabelecem a fidelidade entre as partes. Segundo ponto, a fidelidade é um valor que vem de Deus. O Salmo 101:6. Salmo 101:6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém. Essa palavra é de um salmo de Davi, que tem sido também interpretado para com Deus falando, porque Deus procura os fiéis da terra. Amém? Ele procura os fiéis da terra para que ande com ele, os retos de coração. 2 Crônicas 16:9 diz: quanto ao Senhor, que isso é bem bonito, né? Eu gosto muito desse versículo. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Olha, pensa, os olhos do Senhor passando por toda a terra, procurando o meu coração. Procurando o seu coração. Porque nós temos nos colocado diante de Deus, Senhor, quero ser absolutamente fiel a Ti. Né? Eu quero andar pelo caminho da fidelidade e quero ter essa marca em mim. Seja fiel a Deus. Amém. Seja fiel a Deus. Mas 2 Timóteo 2:13 diz: se somos infiéis,
Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Então, mesmo diante da nossa capacidade para ser infiel, hoje, com um novo coração, nós desejamos ser fiéis. Mas muitas vezes caímos nesse propósito e choramos amargamente. Não é verdade? Porque desejamos a santidade e a retidão de Deus, a perfeição de Jesus Cristo. É algo que nós desejamos em nosso coração quando nós temos Cristo. Quando somos transformados, quando somos tocados, quando a vida de Deus flui dentro de nós. Nós não desejamos mais, não nos deleitamos mais com as marcas do mundo. Nós não nos vimos, não nos encontramos mais nesse meio. Nós não ficamos à vontade diante da infidelidade ou das marcas do caráter que o mundo apresenta. O que nós desejamos é sermos fiéis, sermos justos, sermos perfeitos, como Jesus. Porque isso é um desejo que o próprio Deus, pelo Espírito, coloca em nosso coração, no nosso novo coração. É o nosso novo coração. Mas, se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Então nós podemos crer até o fim que Deus nunca te deixará, nunca te abandonará. Porque essa é a palavra de Deus para você e para mim. Diante desse mundo terrível, diante dessa travessia, desse deserto que muitas vezes esfumaça os nossos olhos, a areia vem, pesa sobre os nossos olhos, né? Nós temos cansaço, desânimo, tudo isso nos acomete. Mas nós podemos saber que nessa hora o Senhor nos coloca nos seus braços e nos carrega no colo. E Ele nunca te abandonará, nunca te deixará, nunca. Coloca essa palavra no seu coração. Nunca jamais Deus nos abandonará, nunca Ele nos deixará. Essa palavra está em Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ainda que as dúvidas venham, certo? Ainda que pressões venham sobre nós, e muitas virão. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então as pressões virão, as dúvidas virão, mas Ele nos diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E Deus é absolutamente fiel. Amém? E nós somos resgatados em Cristo pelo Espírito e recebemos a capacitação de sermos de fato fiéis. Onde está isso? A fidelidade é um fruto do Espírito. Olha bem, Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Amém? Que a fidelidade está entre os frutos do Espírito. Então, a fidelidade deve ser a marca dos filhos de Deus. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Seremos levados à fidelidade, com fidelidade, pelo Senhor e à fidelidade ao Senhor. Você quer ser fiel ao Senhor? Amém? E quer ser fiel ao Senhor é
ter marcas de fidelidade em toda a sua vida, nesse mundo, enquanto você passar por aqui. As pessoas ao nosso redor que estão conosco devem olhar para nós e ver as marcas da fidelidade, crer, acreditar, né? Confiar na nossa palavra, no que dizemos. Nosso coração deve ser transparente e nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não existe subterfúgios para nós. Subterfúgios, não. Justificativas para nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, não. Aquela transparência que Deus tem, aquela transparência de Jesus, a transparência do Espírito Santo, deve ser a transparência de cada um dos seus filhos. Amém? Transparência. Então, fidelidade é um fruto do Espírito. Isso quer dizer que quando estamos lá no mundo, nós não temos condições de sermos fiéis. Não existe fidelidade como marca do nosso caráter lá no mundo. Não existe. Por mais esforço, né, que alguém faça, e tem pessoas de caráter firme mesmo, e não precisa nem ser crente para ter um caráter firme, viu? Muitas pessoas têm caráter firme, caráter bom, um bom caráter, sendo de dentro, sendo de fora, e muitas pessoas de dentro ou de fora têm marcas de caráter ruim. As pessoas, é crente, não podia ter. Tanto dentro quanto fora. Tem. Por quê? Porque a infidelidade é marca do homem no mundo. Mesmo as pessoas de bom caráter, em algum momento a infidelidade aparece, às vezes até para si mesmo. A boca fala que está cheio o coração, né? E muitas vezes as pessoas mascaram o que tem no coração. Fidelidade é ser transparente. É ser fiel ao seu coração. Ser fiel às suas convicções. Ser fiel ao que você crê. Amém? Ser fiel à palavra que sai da sua boca. Ser fiel nos contratos que você faz, nas alianças que estabelece. Buscar ser fiel. Agora, quando nós viemos para o reino de Deus, nós temos o Espírito Santo absolutamente fiel, que é Deus habitando em nós. Então, o fruto, se andamos pelo Espírito, que nós vamos dar é fidelidade. Fidelidade a Deus. Fidelidade ao próximo. Fidelidade uns com os outros. E essa marca será vista por todo lado que nós andarmos. As pessoas poderão confiar em você. Agora, eu pergunto, as pessoas podem confiar em você? Será que elas podem confiar em nós? Isso é uma caminhada. E perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Por que carregamos o nome de Jesus? Cada um de nós aqui carrega o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a vida que nós vivemos aqui nessa carne é a vida de Cristo. Amém? Então nós carregamos o nome de Jesus por onde nós vamos. Então precisamos ser fiéis ao Senhor em toda a sua palavra, em todos os seus princípios que nós carregamos do reino de Deus. E por isso temos que ser fiéis ao outro. E aprendemos com isso quando ele se interpôs com o juramento, para que a gente pudesse aprender o que é fidelidade. Amém, Jesus. Amém? Ele está nos ensinando, ele nos ensinou fidelidade, colocando uma convicção em nosso coração. Não, Deus é fiel.
Deus é fiel. E ele se interpôs com o juramento, porque é isso que a gente entendia. Não podíamos confiar apenas na palavra, porque não confiávamos na palavra do outro. Tinha que ter selado. Hoje tem que ter testemunha, 2, 3, tem que ir no cartório, ter opção de testemunho. Não é? E mesmo assim quebra-se a palavra. E mesmo assim, com tudo isso, quebra-se a palavra. Mas Deus nos ensinou fidelidade. Então, queridos, nós somos nascidos de novo pelo Espírito Santo em Cristo. Então, hoje, você e eu podemos ser de fato fiéis. Fiéis a Deus, fiéis a nós, fiéis ao outro, fiéis aos contratos, fiéis às alianças, fiéis aos casamentos. Amém? Podemos ser fiéis. Não é qualquer coisa que vai te tirar. Se você tem fidelidade como marca da sua vida e do seu coração, não é qualquer coisa, qualquer briga, qualquer pressão, qualquer palavra que vai te tirar do propósito. Não é. Não é. Porque antes dos seus sentimentos vem a tua fidelidade. Vem a palavra que saiu da sua boca. Vem o propósito que você colocou. Então, tudo tem que ser feito com decência, com honra. Amém? Tudo tem que ser feito direito, com fidelidade. Então, amados, olha, hoje, a nossa mesa, né? A mesa da ceia hoje é um contrato de fidelidade com o Senhor. Essa mesa é um contrato de fidelidade que nós fizemos com o Senhor e que estamos ratificando hoje com o Senhor. Seremos fiéis. Receberemos do Espírito o poder da fidelidade. Em nome de Jesus. Entraremos pelas portas da fidelidade. Entendendo como que nós caminharemos por esse caminho e endireitando as nossas veredas em nome de Jesus. Porque se o Senhor trouxe esta proposta para nós, é porque Ele está dizendo para nós: endireite as suas veredas, endireite os seus caminhos, acerte o seu passo, levante o seu joelho trôpego e as suas mãos descaídas, faça caminhos retos para os seus pés. Nós assumimos diante do Senhor que seguiremos fiéis aos seus propósitos, que se manifestaram em Cristo Jesus. Você pode dizer isso a Ele hoje? Você pode dizer ao Senhor: eu serei fiel aos propósitos do Senhor para a minha vida, que se manifestaram em Cristo Jesus. Eu tratarei as pessoas à minha volta com fidelidade. Que seja essa a marca do nosso caráter, a marca da nossa vida e da nossa caminhada, em todos os lugares e situações que nós possamos estar. Porque essa fidelidade Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Amém? Fidelidade de Deus é cumprir a salvação em Cristo Jesus. Em dar o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu tesouro, vida por vida. O sangue puro foi derramado para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E Deus desceu da sua glória para se interpor por juramento a sua própria palavra, para que nós pudéssemos recebê-la. Brincadeira! A palavra de Deus. Ele olhou para nós e disse: vocês não vão entender porque vocês são infiéis. Mas eu vou jurar sobre a minha própria palavra. Jurar por mim mesmo. Porque essa linguagem vocês vão entender. Para trazer essa convicção ao nosso coração. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel.
Amém. Deus é fiel. Amém. E a marca da fidelidade de Deus está ali, ó. Amém. Na carne e no sangue de Jesus. Amém. No pão e no cálice, que hoje celebramos a entrega de Jesus para nos salvar, para imprimir dentro de nós as marcas da fidelidade de Deus, do próprio Deus. Amém. Você crê? Amém. Amém?